Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024, sem a Karina Botião, que continua derrubada pela gripe, mas ela volta, claro, está lutando ali, é uma guerreira, e amanhã nós teremos a Karina Botião, mas vamos tentar conduzir o programa com a mesma qualidade que sempre a Karina imprime aqui para nós todos. Então sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, vamos com as manchetes explicando o tempo. A Folha de São Paulo diz que a semana começa com melhora na qualidade do ar e clima ameno em São Paulo. Realmente, eu estou aqui no Mato Dentro com 21 graus. Vocês estão vendo aqui que aquele fogaréu momentaneamente desligou. Momentaneamente. Passaram as chuvas lá para o Paraná, deu alguns respingos para São Paulo, aqui deu uma garoinha, diminuiu o calor, mas ainda vai voltar a esquentar. Para nós, aqui para cima, para Minas Gerais, lá para dia 30 de setembro, 1º de outubro, aí sim. Por enquanto, vem chuvas, vamos ter uma outra frente domingo, mas isso tudo beneficia até o Paraná, Mato Grosso do Sul. Mas daqui para cima, temos que aguardar, mas pelo menos nós melhoramos em termos de qualidade do ar. Veja as queimadas, né? As fumaças que estavam vindo da Amazônia. Olha como diminuíram as fumaças, mas elas estão presentes. Segundo o Ronaldo Coutinho, nós vamos ter mais ou menos uns 10 dias para apagar o fogo, e nós vamos acompanhar. Enquanto que na política, dois fatos extraordinários. Donald Trump sobrevive ao novo atentado, muito esquisito isso, ele estava jogando golfe perto do campo de golfe, os seguranças de Donald Trump constataram um maluco lá com um rifle, um R-15, pegaram o cara. Mais um atentado, mais um fato inexplicável da política norte-americana, enquanto que nós aqui, o Brasil só fala nesta imagem que nós vamos mostrar para vocês, o Datena. Meu amigo Zé Luiz, começamos nossas carreiras juntos lá em Ribeirão Preto. Zé Luiz perdeu a estribeira, está triste, nervoso, e aí foi provocado pelo Pablo Marçal, que é bom nisso, e todo mundo viu, e nós vamos reproduzir a cena onde o Datena dá uma cadeirada no Marçal. Veja aí. Tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Barbaridade, tio. A que ponto chegamos? Uma cadeirada. Bom, o Datena mandou uma mensagem, agora está na Globo News, dizendo o seguinte: o candidato José Luiz Datena divulgou uma nota na manhã da segunda-feira sobre o episódio tal acontecido no debate da TV Cultura ontem à noite. Em nota, Datena afirma que não defende o uso da violência para resolver conflitos, mas que, quando os limites da civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente, fica difícil obedecer essa regra. Apesar de assumir que errou, o Datena diz que não se arrepende de forma alguma. Ou seja, se deixar ele dar outra cadeirada. Que ponto chegamos, cara. Como disse o Gleidson Ricardo, nosso diretor, isso tudo não passa de um barraco. Mas a política está bem definida e o Brasil continua dividido de um lado e de outro, e nós temos o nosso lado, que graças a Deus é a nossa bandeira. Antes de falar da bandeira, vamos falar dos preços, falando do tempo, falando de política. Agora o dinheiro, o dólar, como é que está o dólar nesse início de segunda-feira, perdendo 1%, recuando 1%. 5,50 vai entrar muito dólar no país, porque as taxas de juros vão subir, já se fala em 12%
na Selic, então o mundo todo vai comprar Brasil, vai trazer dólar, e a tendência do dólar é cair, já está caindo 1%. Lembra quando chegou aí a 6, o Belidello dizia assim, segure o dólar, compre dólar. Agora já caiu 1%, 5,51 nesse exato instante. E a soja? A soja é assunto para Vlamir Brandalize. Já nós estamos com novembro, mas o mês que está sendo negociado é o janeiro. A soja para novembro em tempo real perdendo 0,88% centes por bushel, perdendo levemente de valor, 0,09% de valor. 10,05 dólares por bushel é o preço da soja para novembro em tempo real na Bolsa de Chicago. O gráfico mostra isso, né, Gleidson? Enche a tela aí. Olha o gráfico. Essa noite eu acompanhei esse sobe e desce, rapaz, né? Enfim, o mundo está negociando a soja em cima do relatório do SDI da segunda-feira, da sexta-feira passada, e aí não está muito bem definido o tamanho da safra americana e o que vai ser plantado aqui no Brasil por causa do clima. Mas as chuvas estão chegando, Coutinho diz isso com tranquilidade, a safra este ano vai estar muito bem ajustada dentro do calendário. Então vamos em frente, cada região do Brasil tem a sua época específica de receber chuvas, está chovendo já no oeste do Mato Grosso, choveu muito no Paraná e nós vamos falar sobre isso. O preço do café, para encerrar a passada nos preços, o café arábica subindo 1% novamente, isso sim é uma dúvida, tem um buraco nas previsões em cima de Minas Gerais, em cima do café, é por isso que essa dúvida faz o café subir 1% no arábica, 2,68 centes de alta, a libra-peso do café arábica negociado em Nova York agora na posição dezembro, 262,13 centes de dólar por libra-peso. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai falar também. Quem está puxando esse preço é o Conilon. O Conilon vale mais que o arábica. Veja você que ponto chegamos. Muito que bem. Mas aí, para a gente encerrar essa abertura, como sempre fazemos de uma maneira maravilhosa, a nossa bandeira, né? Essa é o nosso objetivo de sempre passar a ideia de que nós somos patriotas e que o Brasil vencerá, apesar de todos os problemas. Essa é a nossa mensagem. Então, vamos em frente. Viva o Brasil! Em frente, Gleidson. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 16 de setembro de 2024, segunda-feira, nublado aqui no interior de São Paulo. Choveu muito no Paraná, mas agora a chuva precisa subir. Temos incêndios ainda lá por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso ainda. Mas vamos em frente que ela está, conforme a gente está sempre insistindo, este ano as chuvas estão dentro do calendário. Vamos aos destaques, Gleidson, os destaques dos nossos especialistas do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Choveu no Paraná, choveu em partes de São Paulo, parte sul do Mato Grosso do Sul, algumas chuvas no centro-oeste para cima, Mato Grosso, chuvas começando a dar cara, a situação vai começando a melhorar, né, Joãozito? Com relação ao mercado, Chicago aí começou a semana meio patinando, uma hora para baixo, um pouquinho para cima na soja, sem rumo definido. Mercado brasileiro começando a semana com um cavalinho na cocheira, R$2 a menos que sexta-feira, desde o balcão até os portos. Já vamos comentar essa situação que pode apertar. Será que vai apertar mais, João? É só o plantio deslanchar. Plantio começando a dar forte. Vimos muito plantio aí no interior do Paraná aí nesses últimos dias. O destaque é o quê? A chuva que deu aqui no sul e mais chuva que vem vindo aí pela segunda quinzena no Brasil. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, João Batista, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Segunda quinzena do mês de setembro começa com chuva aqui em São Paulo. Ontem à noite começou aquela chuva constante, mas bem suave, ou seja, o mercado tem acompanhado também essas informações porque são importantíssimas. Nesse momento, só para você ter uma ideia, a temperatura despencou 16 graus aqui em São Paulo depois dessas altas registradas anteriormente. No mercado do boi gordo, esse sim continua com preços firmes,
firmes, indicador subiu quase 6% até a última sexta-feira, ou seja, em 15 dias teve uma alta de 6%. A gente acompanha uma recomposição dos preços da arroba do boi gordo que não devem parar por aí. Vamos dar uma olhadinha em alta registrada no mercado futuro lá na B3 nesse momento. Setembro, 255,30, 0,20 de alta. Outubro, R$ 260,10, 0,04% de alta. Novembro, R$ 263,50, sobe 0,19%. Com a alta de 1% na última sexta-feira, o boi gordo voltou ao patamar dos R$ 254,00, a referência para o indicador CPEC no estado de São Paulo. Como disse, uma alta de 5,94%. Mercado físico hoje, 5 praças entre 32 pesquisadas pela Scott, em alta, inclusive a referência de São Paulo passou a 251 a prazo, o boi comum já descontado São Paulo, Barretos, Araçatuba. Região sudoeste do MT 216,50, mesma cotação em Cuiabá, 216,50, sudeste do MT 218,50. Daqui a pouquinho, Iberville Neto comenta conosco o que acontece no mercado do boi gordo. Antes, um giro pela Bolsa de Chicago e Nova York, começando pela soja em Chicago aos $10 mais 3,62, recua 0,24%, contrato mais curto. Milho, $4 mais 9,38, 0,88 de queda. Cai mais o trigo a $5, 75,38, 3,13%. Sobe o café arábica em Nova York a 261,68, alta de 0,88%, impulsionado pela valorização do café robusta na Bolsa de Londres, que nesse momento a $5.306 por tonelada, sobe 0,76%. Café em alta em Londres, café em alta em Nova York, açúcar também sobe 1,74% a 19,34%. Algodão, 72,82, alta de 4,30%. Petróleo, alta de 1,33% a $68,64 por barril. O ouro, a $2.606,95, tem um ajuste de 0,14% negativo, em queda. Quanto ao mercado cambial, de olho na próxima super quarta-feira, taxa de juros nos Estados Unidos, ou juros também aqui no Brasil, expectativa de que o dólar fique pressionado a partir da quarta-feira com a queda possível, corte de juros nos Estados Unidos, manutenção até mesmo alta dos juros aqui no Brasil. R$ 5,51 mais 45, dólar recua 0,90% nesse momento. Quanto à B3, 135.029 pontos, ligeira alta de 0,11%. Índice Bovespa em alta, dólar em queda. Muitas informações. João Batista, boa tarde para você. Muito boa tarde. A taxa de juros vai ser definida quarta-feira pelo Copom, começa na quarta-feira. Já dão como certo, viu, Sérgio, que nós vamos aumentar a Selic em 0,5%, meio por cento, e até o final do ano, na virada do ano, nós poderíamos ir para 12%. Por isso que eu estou dizendo que, mais uma vez, entrou aquela palavrinha inglesa, chama-se carry trade, ou seja, qualquer lugar do mundo, Tegucigalpa, sei lá, qualquer lugar do mundo, qualquer corretora que chega pela manhã, abre a porta, o chefe pergunta para os seus operadores, já compraram o Brasil? Que é o que está mais pagando juros no mundo. Então, o que o pessoal faz? Vamos comprar as taxas de juros brasileiras e ganhar no mole, porque os brasileiros vão pagar. Aí, quando ele entra com o dólar fica pressionado. Isso é o carry trade, entra com dólar, pega o juros, sai e tal, e a gente, trabalhando. Muito bem, destacar as principais notícias dentro da porteira, é o Giro Rural, apresentado pelo Sérgio Braga. Veja aí. Soja CPEA, expectativas de maior oferta mundial interrompem altas e preços caem. Embrapa suínos e aves, custos de produção de frangos de corte caem em agosto. Produzir suíno ficou mais caro. Exportações de grãos da Ucrânia em 8,7 milhões de toneladas até agora em 2024-2025. Ovos CPEA. Novo recorde de produção mantém pressão sobre as cotações. Milho CPEA. Preços sobem pela quarta semana consecutiva.
Muito bem, vamos agora às principais notícias da política e da economia do mundo, começando pela Venezuela, né? A oposição venezuelana está sendo esmagada. O candidato vitorioso teve que se abrigar na Espanha. Somente a Maria Corina, essa mulher guerreira, continua desfraudando a bandeira da liberdade contra a omissão de seus vizinhos importantes, entre eles, para a nossa vergonha, do Brasil, que é a segunda manchete. Segundo a Investing, o Brasil mantém tom ameno com a Venezuela desde as eleições. Ou seja, estamos sendo humilhados. O Lula está sendo humilhado pelo Maduro, mas não se entrega e a gente está deixando... Vai se saber o que está acontecendo lá dentro, é disso que se trata, né? Ditadura. Bom, outra manchete da Folha, Brasil tem ao menos 10 milhões de pessoas afetadas em cidades que estão em estado de emergência por causa das queimadas, e agora o governo acordou, né? E o Dino, Flávio Dino, ministro do STF, ordenou ao Lula para gastar dinheiro para combater as queimadas. Agora, você tem essa manchete aí, Gleidson? Lembra? Então, por favor, põe ela aí. O Flávio Dino ordenou gastarmos para combater os incêndios. Agora, né? Embora Lula já soubesse disso desde o começo do ano. Está aí a manchete da Revista Oeste. Dino autoriza o governo Lula a extrapolar meta fiscal para combater incêndios. Ai, meu Deus do céu. Bom, outra péssima notícia para os nossos bolsos da CNN. Conta de luz mais cara pela bandeira tarifária. Olha a bandeira, quando chegar a sua conta, olhe lá, hein? Isso pode continuar até o final do ano. Que horror. Também da CNN, preços dos alimentos devem voltar a subir por causa da estiagem, das queimadas, né? Não dá para produzir alface nessa condição tão seca assim, né? Só com hidroponia, só com água, que falta. Gazeta do Povo informa, governo Lula prepara novo corte, desta vez de 2,3 bilhões de reais no Bolsa Família. Devo dizer para fazer o L, é muita provocação, mas o fato é que o povo pobre é quem paga, né? O governo do amor. Também da Gazeta do Povo, pior, né? Lula deu aval para fim do saque aniversário do Fundo de Garantia. Mas bom, enfim, eles sabem do que eles estão fazendo, porque tudo vai e volta. Tem pesos e contrapesos, né? E o povo pobre sabe muito bem do que está acontecendo. Aliás, falando nisso, nosso editorial de hoje, vou pedir para o Gleitson colocar no ar, leiam no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, esse nosso editorial, pesos e contrapesos. Nós estamos abordando e dando uma informação sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na nossa Constituição, não cabe impeachment do ministro, mas cabe sim ao Senado tomar suas providências. É disso que se trata o nosso editorial, além do que existe um artigo, o artigo 39 da Constituição, da Lei 10.079 de 1950, dando conta, a Lei 10.079 e 1050, são dois parágrafos desse artigo, onde mostra que um juiz pode ser processado e julgado culpado, sim, se ele extrapolar as suas funções. Aí tem várias questões, essencialmente, que não cabe a um ministro do Supremo se envolver, por exemplo, com decisões políticas, mas nós estamos vendo que os ministros do Supremo mais fazem se envolver com a política. Por isso que nós estamos dizendo no nosso editorial que, observando o comportamento estranho de ministros da Suprema Corte, quando acobertam decisões sem amparo constitucional, nada impede que no Senado seja iniciado um processo de impedimento de ministros da Suprema Corte, lá no nosso Senado. Se a própria Suprema Corte faz vistas grossas à letra viva da Constituição em casos que ela julga estar acima de tudo e de todos, então os ministros devem experimentar do mesmo remédio que impõe a outros pacientes e com um argumento razoável de tratar única e exclusivamente de pôr em prática os pesos e os contrapesos da democracia que a Suprema Corte diz tanto defender. A Constituição, preste atenção, amigos do Tempo e Dinheiro, garante ao Senado Federal esta atribuição de avaliar com acuidade as decisões judiciais duvidosas, usando os pesos e contrapesos da democracia, provando assim para o Brasil e para o mundo
que somos um país onde impera o respeito pelas leis e o Estado democrático de direito. Não podemos continuar dando motivos de desconfiança mundo afora, como se isso não tivesse a menor importância. E o nosso editorial conclui uma frase simples e objetiva: não merecemos essa situação. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro. Muito bem, diante disso, o Gleidson, seguimos com o nosso Tempo e Dinheiro, vamos focar agora no tempo, o tempo hoje no ar. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Bom, começamos com a informação lá de Minas Gerais. O pessoal de Minas está muito preocupado. Realmente você vê as previsões, está chovendo no oeste do Brasil, chovendo no sul, sudeste, mas tem um buracão ali ainda que não fechou de chuvas sobre Minas Gerais. Por isso, a Rádio Itatiaia está concluindo que o Belo Horizonte completa 150 dias sem chuvas nesta segunda-feira. 150 dias. Seca histórica, não tem previsão de acabar. Tem. 1º de outubro, vocês vão ver que vai chover bem lá e o Coutinho vai mostrar já para vocês. Já no Rio Grande do Sul, o Correio do Povo diz que segunda-feira, hoje, portanto, temos um dia de tempo aberto no Rio Grande do Sul. Sim, e temos muitas pessoas nos lembrando isso. Deixa eu só pegar aqui algumas mensagens. Nossa Senhora, já me perdi. Eu separei algumas mensagens, entraram outras e uma atrás da outra. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, lá na região de Bagé, no Sul Grande do Sul, está dizendo que lá em Piratini, nesse instante, 20 graus, um dia ensolarado, um dia lindo para começar a semana, diz a Fabiana Silveira, com saúde e paz para todos nós, porque o Brasil vencerá, né, Fabiana? Oxe, temos certeza disso. Muito bem, olha, a chuva passou pelo Paraná, eu quero dar esse destaque, onde está chovendo mais forte, ou choveu mais forte nesta manhã de segunda-feira, no Vale do Ribeira, aqui no litoral de São Paulo. Mostra aí. Olha o chuvaréu que passou pelo Paraná, passou por São Paulo, está chegando ali. O Sérgio Braga vai relatar já como é que está a situação da chuva lá para ele. Ele já falou que está com 18 graus em São Paulo. E olha, aqui para baixo, perto de Campinas, aqui perto do Mato Dentro, a cidade de Sorocaba. Choveu bem desde a madrugada. Veja o pluviômetro. Ok? Ó, foi uma boa chuva lá para Sorocaba. Agora, choveu mais no sul do Paraná. Vamos lá para São Mateus do Sul, onde o Matheus Agostoniak, de São Mateus do Sul, no Paraná, mostra o seu pluviômetro. Rapaz, 130 milímetros. Essa é uma chuva para a gente comemorar e dar graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos mostrar um vídeo, uma chuva, foram vários vídeos, vamos escolher uma. Paula Freitas, Palotina, 60 milímetros, veja a chuva e ouça o som. Para quem está com muitas saudades, esse é o som da chuva. Viu bem te ver ali? Então, ó, muita gente semeou no pó, foi dada a largada na nova safra, o Vladimir vai contar isso. O meu amigo Fernando Piano de Terra Roxa também já mostrou que está plantando. Cascavel, Cláudio Noro, choveu 50 milímetros, o Claudião está plantando. Aliás, hoje o pessoal do Paraná vai nos assistir só no celular e ali na boleia do trator, graças a Deus. Pessoal, como é que vão ficar as próximas chuvas? Então vamos ao Forecast, 14 a 22 de setembro, ok? Então, 14 sábado até o 22 de setembro, que vem a ser o domingo que vem, tá? A chuva avança devagar. O Coutinho tem outras definições. O Coutinho não gosta muito do Forecast, mas é o que nós temos para mostrar agora. E veja que está chovendo lá no oeste do Brasil, lá na Amazônia, vai apagar o fogo, etc. e tal. Agora vamos pular para o dia 23 a 30 de setembro. Aí sim, a chuva avança pelo oeste do Mato Grosso, sobe ali pelo litoral do Brasil, mas Minas Gerais continua, né? Continua ainda causando preocupações. Vamos ver como é que está. Vamos dar um destaque, né, Gleidson? Vamos dar o destaque para o dia 22, domingo que vem. Não, isso é depois. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Vamos para o Laninha. Vamos ver como é que as coisas estão mudando. Olha, outubro.
né? Nós estamos no dia 16, daqui a 15 dias, o Pacífico começa a esfriar, essa mancha azul aí, tá? Na costa lá do Equador. Então, o Laninha, como todo mundo está sabendo, vai ser um Laninha curto, como sempre diz aqui o nosso pessoal, tão curto quanto um coice de porco. Então, Laninha vai estar presente outubro, novembro e dezembro, ok? Agora, destaque para o lado direito ali no Atlântico. Também nós temos águas mornas no Atlântico, na frente ali da Argentina, de Buenos Aires. Isso dá um controle de chuvas para o sul do país. Então, não vai ser aquele Laninha com corte de chuvas para o sul do país. Essa é a tradução deste mapa aí. Litoral brasileiro aquecido no círculo pode amenizar os efeitos do Laninha aqui para o sul do país. Destaque do Notícias Agrícolas desta segunda-feira, a Gleidson diz que as chuvas estão de volta, com plantio autorizado para o sul do Brasil. Sim, lá em São Mateus do Sul, um monte d'água. Centro-Oeste e Sudeste, por enquanto, deve aguardar melhores chuvas nas próximas semanas. As frentes frias vão conseguir avançar com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico ao longo de setembro e começo de outubro. Tem muita chuva prevista na virada de setembro para outubro. O Coutinho tem uma posição específica sobre o mês de outubro. Vai chover muito? Vai chover pouco? Daqui a pouco o Coutinho entra aí. Antes, vamos ver como é que está em tempo real o satélite da NOAA, mostrando para a gente que as chuvaradas dessa frente fria já passou pelo Atlântico, passou por São Paulo, mas tem nebulosidade lá no oeste de São Paulo, tem nebulosidade no norte de Minas Gerais, Espírito Santo, e chovendo lá no Amazonas. Ei, Lula, não precisa gastar mais lá não, porque ali a chuva está fazendo o trabalho dela. Enfim. Oh, meu Deus do céu, o Brasil um dia vai ser muito bem informado e as pessoas não vão cair nessas mentiras. Muito bem, vamos agora, os próximos 7 dias, a programação do IMET, começando por amanhã, certo, Gleidson? Dia 17 vai ser assim, essa frente vai mais para o Atlântico, passa por São Paulo, cidade de São Paulo, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, dia 18, quarta-feira, só no litoral, abre o tempo novamente, tá? Dia 19, continua as chuvas lá no Amazonas, mas o Brasil está aberto, essa é quinta-feira, vamos para a sexta, vamos para o dia 20, olha, nova frente chegando, hein? 20 lá no Uruguai, entra no Rio Grande do Sul, dia 20, sexta-feira, e avança forte, muita chuva, hein? Sexta-feira, muita chuva para o Rio Grande do Sul, 21 sábado, sul do Paraguai, de novo Santa Catarina, tem chuvas também para o Paraná no sábado, ok? Sobe para o Paraná, 22, continua com as chuvas, mas elas não vão, pelo menos não no quadro do IMET, não vão avançar, infelizmente, para São Paulo. Segunda-feira, ela fica chovendo mais no Rio Grande do Sul. Então, 21, sábado, domingo, 22 e 23, mais chuvas para o sul, confirmando isso que o Notícias Agrícolas acabou de informar. Então, até o dia 23 não temos uma nova frente, não tem chuvas aqui para o sudeste, não tem chuvas para o sudeste. Esse é o quadro que é relatado pelo programa do IMET. Muito bem, o modelo Cosmo, esse daí. Vamos agora chamar o Ronaldo... sim, deixa eu passar 2 informações importantes para vocês. Então tá, nós estamos num planeta, certo? Circulando e tal, né? Não estamos fechados só olhando na árvore, temos que olhar a floresta, né? Somos um planeta e tem muita chuva em outros lugares. Por exemplo, bateu chuvão na Europa, que estava com muito calor e tal, agora está chovendo. Chuvas na Europa Central deixam 8 mortos e milhares de desabrigados. Olha o pavor. Aí choveu, desabou a chuva na Europa. E também aonde? Em Mianmar, lá na Ásia, o número de mortos já sobe para 113 depois da passagem do tufão Yagi. Ok? Isso tudo nessa mesma época do ano, são as monções lá na Ásia, as chuvas, já mostramos o forecast planetário, as chuvas se espalhando lá pela Ásia, pelo planeta, chegando até nós aqui, e tudo indica que nós vamos seguir em paz com as chuvas calendarizadas. Querem ver? Vamos ouvir Ronaldo Coutinho, do Clima Terra, no ar, Gleidson. Nesse mapa do dia 16 ao dia 20 de setembro,
Os próximos 5 dias nós temos chuvas aqui na parte de Roraima, Amazonas. No tom verde é pouquinha chuva. Então, algumas pancadas isoladas aqui no Rondônia. Começa a ter pancadas isoladas aqui no oeste do Mato Grosso, principalmente no noroeste. Essa chuva aqui do Mato Grosso do Sul é principalmente nessa segunda e sexta-feira, que pode ter uma chuva boa. Talvez na terça, alguma coisinha aqui ao sul. Essa parte centro-sul já tem uma boa chuva nesse fim de semana. O pessoal já tem um alívio grande, não só no calor, como também na parte da temperatura e também da umidade do solo. E eliminou bastante os focos de incêndio. Acredito que nessa parte sul do Mato Grosso do Sul, mais ou menos ali da altura de entre Dourados, indo lá para Nova Andradina, essa parte aqui, ó, essa parte aqui do Mato Grosso do Sul para baixo já tem uma condição melhor para o plantio. Em São Paulo também deu uma boa chuva, hoje está chovendo aqui, uma parte dessa chuva é hoje, vai ter alguma coisinha na quarta e também na quinta e talvez na sexta-feira uma frente fria avançando aqui pelo Paraná. No sul, essa chuva do Rio Grande do Sul é mais a partir de terça-feira à noite, alguma coisinha, tarde e noite, alguma coisinha aqui, na quarta também, e na quinta passa uma frente fria, entre quinta e sexta passa uma frente fria aqui no sul. Santa Catarina também, alguma coisinha aqui hoje, na garoa, nessa parte centro-leste do estado, nessa segunda e terça, e chove de novo na quarta-feira e quinta aqui no oeste, e na sexta a frente atravessa o nosso estado. Paraná, pouquinha coisa hoje, tempo seco na terça, talvez aqui na parte oeste alguma chuvinha à noite, quarta-feira atravessa uma instabilidade na quarta e quinta, e na sexta também atravessa a chuva aqui. Rio de Janeiro, um pouquinho de chuva, aqui ó, no sul de Minas, na área do Café e no Cerrado Mineiro, entre 19 e 22 começa a vir a chuva. Aqui no caso 18, 20, começa as primeiras chuvas a aparecerem tanto no Cerrado Mineiro, sul de Minas e Mogiana, e aqui também no Espírito Santo. No Nordeste, pancadas isoladas de chuva na faixa leste, que é o que vem acontecendo. Grande parte da região, tempo seco. Quando chega aqui do dia 16 ao dia 30, melhora bastante a chuva aqui no sul e sudoeste do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, aqui ó, no centro-oeste do noroeste do Mato Grosso do Sul, no sul do Brasil chove bem até o dia 30, sul de São Paulo, oeste de São Paulo, começa a chover um pouquinho melhor aqui no sul de Minas, pegando a região de Varginha, um pouquinho acima, Rio de Janeiro, toda essa orla aqui do Nordeste também uma boa chuva, e principalmente começa a aparecer as primeiras pancadas do Tocantins, as primeiras pancadas aqui no Goiás e no Cerrado Mineiro. Então, entre o dia 24, 25 para frente, vai melhorando gradativamente. Essa região aqui do país, que está bastante seca, começa o quê? Que nem comer mingau pelas bordas. Vai vindo para cá até que chega aqui no final de setembro, início de outubro, a chuva também pega essa região. A anomalia nos próximos 15 dias é negativa, mas quando a gente pega do dia 25 ao dia 30, melhora bastante aqui, ó, no Amazonas, Acre, Rondônia, diminui bastante a anomalia negativa aqui na parte central e sudeste do Brasil, volta a melhorar aqui no sul. Então, gradativamente, à medida que vai para o dia 30, vai melhorando a chuva no centro do país. Essa região aqui deve ficar muito boa quando chegar o mês de outubro. Boa em relação ao que está em relação ao ano passado. Na temperatura, acima do normal em grande parte do país, um pouquinho mais normal aqui por causa da chuva, mas vai ser, essa semana ainda fica uma semana bem fresquinha aqui no sul, partes do sudeste, Mato Grosso do Sul, Rio e sul de Minas. Vai ter calor ali na tarde de quinta ou sexta, principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul, alguns dias de calor forte, vai ter calor forte no Mato Grosso, Goiás, Tocantins também, mas dá uma reduzida em relação ao que foi semana passada em termos de área. Isso também é bom para o sistema elétrico e dá uma diminuição no pico de consumo. E o pessoal pode acompanhar aqui Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, da Climatea, Ronaldo Coutinho. Ei, Ronaldo, esse cara é fabuloso, viu? Que grande cara, grande pessoa, viu? Conversar com o Ronaldo é uma alegria. Enfim, o serviço do Ronaldo Coutinho, um oferecimento da Lotus Biosoluções. Em frente, Gleison. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, você viu o que o Ronaldo falou, né?
o espalhamento da chuva é pelas beiradas, comendo como um mingau. Pelas beiradas, uma boa notícia para o pessoal da cafeicultura que está extremamente ansiosos, os preços estão subindo por causa do clima e tal, mas o Coutinho disse que a partir do dia 22, 24, ela começa a se espalhar também para Minas Gerais. Nós destacamos, ele nos mandou com um baita do privilégio, 2 telas para a gente mostrar para vocês como é que vai ser o acumulado no mês de outubro. Na verdade, do dia 29, hoje é dia 16, hein? Do 29 de setembro a 28 de outubro, portanto, um mês, 29 de setembro a 28 de outubro, vai ser essa configuração que nós vamos ter. Não precisamos, né, ser muito detalhista, mas o verde é chuva, o azul é muita chuva, o marrom abaixo da média, o branco na média. Ok? Então, olhem a posição de vocês, onde vocês estão plantando. Então, branco dentro da média das chuvas desse momento para outubro, marrom abaixo da média, o verde, o branco na média e o verde acima da média e o azul bem acima da média. E temos essa tela toda nós vamos distribuir, vamos recortar, vamos impulsionar. Agora, o Coutinho também nos mandou um acumulado de sexta-feira passada, quando a gente acumulou, essa é a tela, o acumulado de 45 dias até 28 de outubro. Então, pelas cores, você vê aí o acumulado que tem ali na divisa, lá no sul do país, lá no oeste do Paraná com o Paraguai, né? Aí depois as graduações de cores, vocês veem que vermelho é chuva acima da média, mas nada assim espantoso, e o verdinho ali é chuvas dentro do costumeiro. Esse é um acumulado de 45 dias, portanto, de sexta-feira passada, ok, dia 13, até o dia 28 de outubro. Por isso que o Coutinho disse que nós entramos com a meteorologia, com as chuvas, com a safra dentro do calendário, com a graça de Deus. Muito bem? Ok, Gleidson, rápido intervalo, golico d'água, vem ele aí, Vlamir Brandalize, com os preços da soja. Em frente. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro desta segunda-feira muito boa, hein? Prometendo, mas os preços não estão bons, o Vlamir vai explicar. Então, segunda-feira, 16 de setembro de 2024, vamos contextualizar mostrando como é que estão os preços da soja em tempo real. O Gleidson está colocando na tela aí o novembro, embora o contrato mais negociado agora seja janeiro, vamos abrir, mas nesse instante o novembro, como referência, 10,03, recuando, 0,22% de valor, perde 2,12, 2,20, está aí, ó, 10,04, 10,03, o gráfico mostra a briga ali entre comprados e vendidos, ou seja, que significa que ninguém tem certeza lá em Chicago. Aqui no Brasil, o Vlamir, infelizmente, tem certeza que nós estamos perdendo. Mas vamos continuar com Chicago, vamos aos 4 vencimentos de Chicago, tem delay, aí estava no verde, agora já está no vermelho.
O janeiro 10,22, o março 10,36,5, maio 10,50 com 75. Maio 10,5. Será que vai sustentar isso? Será que vai subir? Hein? O que o Vlamir tem a dizer? Antes, os preços da soja aqui no Brasil, na B3, que é contrato espelho com Chicago, mas a referência é o Porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos para novembro, último contrato, $22,16, levemente no vermelho, janeiro sem negócio. Muito que bem. Dito isso, vamos a ele, Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bom, Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Vai uma paçoquinha aí? Olha aí, João, ganhou as paçoquinhas. Essa é a ciência do clima. O Ronaldo Coutinho acertou na mosca aí, né? A chuva veio, choveu bem aí no Paraná inteiro, né? Chuva limpou o ar, tá o ar melhor para respirar. Produtores vão mandar paçoquinha aí aos montes, vai chegar de... Esse é um paçocão ainda. Paçocão com leite e coco, adoro. Viu, Vlamir, você já viu âncora de programa, apresentar programa comendo paçoquinha? É só nós. É a primeira vez. Primeira vez, né, João? Não, mas a questão... vamos falar, clima foi bom, né, esse final de semana, né? Boa tarde a todos. Hoje nós tivemos esse pequeno momento ali que a soja estava em alta em Chicago por 2 pontos, né? O petróleo está em alta novamente e teve o anúncio do USDA aí pela manhã de vendas de soja americana, 132 mil toneladas. Não nominou para quem, mas provavelmente boa parte para a China. Não é um grande volume, depois o mercado já perdeu forças, porque, como a gente já falava na semana passada, né, João? Agora a colheita americana vai ganhar ritmo, vai aparecer hoje no relatório do final da tarde. E o plantio brasileiro, eu já vi ele lá no norte do Paraná, no oeste do Paraná, no centro do Paraná. Eu fiz o circuito, saí e passei todo o norte, fui lá no oeste, extremo oeste, né? Que eu mostrei lá na sexta-feira em Marechal Condorondô, que já é divisa com o Paraguai, e vim pelo centro do estado e o produtor aproveitou para plantar. Então, muito plantio andou nesses últimos dias, houve uma boa chuva, né, umidade boa. Agora, esse vai começar a pesar, né, porque essa chuva agora começa a entrar aí por estados aí do sudeste, centro-oeste. Quer queira ou não, o produtor tem que ter a noção de que tudo andando bem é uma pressão. E o mercado está ali, estrangulado, né? Não consegue furar os 10,5 e ir à frente, né? Porque não há falta de soja efetiva no mundo. Nós temos um aperto interno, porque o interno está pagando proporcionalmente melhor que os portos, mas lá fora não está faltando. E a demanda nos Estados Unidos ela está ocorrendo, mas não é de maneira tão agressiva, né, João? E essa guerra comercial aí com a China provavelmente vai ganhar mais corpo. Isso acaba nos ajudando no médio prazo, mas em Chicago não, né? Chicago eles olham para o umbigo deles, né? Por isso que o mercado de Chicago está nessa gangorra aí nesse começo de semana. Por isso que a gente sempre insiste em dizer a mesma coisa, porque você tem notícias positivas que pode fazer os preços subirem, guerra comercial, Trump, essas confusões, mas você tem uma grande safra do outro lado pesando. Qual é a recomendação? Deu margem, tá bom? Trava. No papel, trava só o valor e deixa a soja, deixa o milho, deixa o boi livre para você negociar quando puder. Não há outro remédio, é assim que tem que ser. Não é, Dom Vlamir? Quem consegue fazer boas operações aí fechando Chicago, fechando prêmio, fechando dólar, nos momentos que eles estão naqueles picos de cavalinho encilhado, certamente no fechamento do ano vai ter margem boa, né, João? Então, essa situação. Não dá para esperar milagre num ano que nós vamos ter aí uma super safra, provavelmente vai ter uma super safra, né? O clima está se mostrando assim, né? Ele vem para uma condição muito melhor do que foi o ano passado. Por isso que nós temos que trabalhar bem dentro da porteira, né? Fazer uma boa safra, boa produtividade e aproveitar os momentos, porque que nem a gente comentou, nós vamos estar num ano de eletrocardiograma, vai ter momento que vai estar subindo um pouco, depois vai estar caindo,
E vai ser o ano inteiro. Ele não vai ter aquela linha constante de crescimento e também não acredito em linha constante de queda, porque ele já está muito barato, tanto soja, milho e trigo tão baratos. Então, ele vai flutuar um pouco para cima e um pouco para baixo naquele efeito eletrocardiograma. E daí a gente tem que pegar os voos de galinha, né? Nós não vamos ter voo de águia. É aqueles voos de galinha que dá o cavalinho encilhado. E vai ser muito complicado também para a Brandalize Consulting, porque nós teremos plantios regionalizados. Por exemplo, o Paraná está acelerado. O Sul está plantando milho, mas lá em cima o pessoal só está olhando, ou seja, teremos épocas e momentos. Agora, antes de entrar focalmente no mercado, vamos esclarecer uma coisa, que todo ano tem gente querendo se aproveitar, ganhar likes na internet, falando, né? Precisa acompanhar o Vlamir, né? O Vlamir, a história de que tem soja faltando no mundo, está faltando soja no Brasil, e você insiste que tem no mínimo 20 milhões de toneladas de soja na mão dos grandes produtores, esperando o ano mudar. Como é que é essa história? Tem soja ou não tem soja? Olha, João, como é que nós estamos na safra aí? O levantamento da sexta-feira, a gente avaliou que tem 108,3 milhões de toneladas já negociadas. Em cima de uma expectativa nossa de 148, temos aí cerca de 39,7 milhões. Umas 20 milhões está na mão de produtores que nos apontam aí, que a gente tem avaliado a nível nacional pela média, que vai deixar para vender em janeiro em função do ano fiscal, né? Para tributar esse faturamento no imposto de renda 2026. E temos aí um bom volume, 19 milhões e pouco ainda, que gira entre agora setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, mas é um volume que não é um volume grande, por isso que nós estamos vendo aí, o mercado interno começa a pagar um pouquinho melhor do que o mercado de exportação. O mercado do Porto, ele começa a olhar Chicago cai, dólar cai, mercado de Porto cai, que nem hoje. Hoje, tanto o mercado de Porto, como no sul do Brasil e parte do Sudeste, houve uma queda linear de R$2 em relação à sexta-feira. Se a gente olhar Mato Grosso, parte de Goiás, Tocantins e própria Bahia, o mercado não caiu para o produtor justamente porque já são regiões onde que tem um aperto. Então, cada local vai ter um mercado meio regional, né, João? Então, isso o produtor tem que acompanhar. Se na região dele tem indústria, a indústria não tem estoque, vai ter que trabalhar para fazer farelo e óleo, ela vai comprar e pagar um pouco mais. Se é na região, por exemplo, vamos pegar Rio Grande do Sul, tá com a safra ainda quase inteira ali, ainda para negociar na mão do produtor. Eles vão ficar vinculados ainda muito olhando ao porto, e a demanda interna, ela vai ter uma demanda forte, mas o porto ainda vai continuar comandando, como está acontecendo no Paraná. Paraná ainda quem comanda é o porto, e daí você olha, o pessoal reclama que as cooperativas não melhoraram o balcão, mas ela não consegue ter liquidez no mercado doméstico, tem muito volume ainda para negociar, e tem que vincular isso à exportação, porque nós temos dessas 39 milhões e 700 mil toneladas, proporcionalmente, que a gente tem um cálculo que possa existir, mais ou menos 25 milhões está no sul do Brasil. Então, está na mão do produtor do sul, e grande parte está depositada em cooperativas, e as cooperativas têm que seguir a lei do mercado, né? O mercado é a exportação, faz a conta, vê quanto que é liquida, é isso que pode proporcionar. Se a gente já olha Mato Grosso já está pagando melhor do que consegue no Porto, né, João? Então, esse mercado esse ano está bastante divergente de valores, né? Se olha, mas você pega o valor que está rodando lá em Rondonópolis para o produtor é maior que o valor que está girando aqui no interior do Paraná. E é verdade, porque não tem mais grandes volumes de soja lá, né? Perdeu-se 10 milhões de toneladas por causa do clima. As indústrias puxaram, tem demanda interna e teve a exportação, né, de grandes volumes. Então, vai seguir apertado por lá e a soja mais valorizada do que o proporcional do Porto. Essa lógica vai seguir. Ou seja, tem o preço de Chicago, tem o preço Brasil, que compõe inclusive o câmbio, tem o frete lá da sua região até o porto, que se chama basis, o risco de base, frete. E a oferta-demanda, eu preciso de mais ou menos soja aqui ou lá. Aí é o prêmio, negão. E o prêmio não tem uma tabela fixa, né? É conforme disse o Brandalize, conforme a necessidade da região. O fato é que
Na sexta-feira nós demos, estou perguntando para o Brandalize, atualmente os preços da boca da safra agora, eu preciso de soja, paga $1,50 acima do bushel de Chicago, negão. Mas lá na frente, em março, está pagando o quê? Mais 10? 0,10? É isso, Branda? Só para fazer um spoiler aí, hoje o mercado melhorou do prêmio curto. Hoje já o comprador fala no outubro com novembro 150, o vendedor quer 180. Ou seja, de 150 do comprador é $1,50 e vendedor $1,80. Vamos pegar o março aí, que é o pico, início do pico da safra. O março, hoje o comprador até melhorou um pouco em relação à sexta-feira, mas hoje ele está 15 centavos positivo, não está negativo os prêmios. E o vendedor já está no 30, mas o vendedor a semana passada falava em 40. Já o pessoal começa a se preocupar, né, João? Que vai chegar na safra, tem um grande volume, mas os mercados futuros também caíram, né? A safra nova já chegou a pagar aí R$138 aí para a posição de maio. Hoje o maio está 130 no ano que vem, João. Caiu R$8 em questão de 2 semanas. Em resumo, né? Em resumo, o outro lado não tem bobinho, né? Pessoal, do outro lado tem gente com muito mais informação que nós. Mas os prêmios estão aí, nós estamos aí colocando na tela a forma de você acompanhar os prêmios de hoje, levantamento da Brandalize Consulting, lá dentro do clube, seja assinante do clube, seja o porta-voz, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Entre no clube, caramba, 199-9813-2915, R$120 por mês, não vai te descadeirar e vai nos ajudar a ficar cada vez mais fortes para a gente explicar direitinho, porque o que tem de charlatão nesse mercado se aproveitando, ai, não tem soja, ai meu Deus, ai, mentiram para nós. Ok, cara, quer comprar soja? Paga $1,50 a mais acima de Chicago que você tem a soja, no mínimo, né, Brandalize? De $1,50 a $1,80, né, que está hoje. O mercado segue comprador, e vai seguir comprador, né, o prêmio vai seguir forte aí, porque nós tivemos um problema na safra com relação ao clima, e esse volume do produtor não depender de vender e deixar para começar vendendo no janeiro, ele faz falta na mão da indústria. Então a indústria errou a estratégia nesse ano. A indústria ela poderia ter comprado lá no março e abril formado estoque bem mais barato, e agora ela está tendo que pagar mais caro. Então erro estratégico da própria indústria, né? E o produtor na época estaria vendendo soja aí que nem teve, abaixo de R$100 em alguns momentos aí a nível do interior do Brasil. E hoje não temos abaixo de R$100 lugar nenhum, né? O mercado hoje vai de 110 a R$130 a saca para o produtor a nível geral brasileiro, né? Teve charlatão falando que a soja ia cair abaixo de $9. Mas vamos lá, vamos ao foco, vamos ao Brandalize, 40 anos de experiência. Ô Branda, antes de focar o mercado, para a gente encerrar a soja, deixa eu só mostrar uma foto lá de Dom Pedrito que nos mandaram, né? Como é duro, né? Está numa região que tem chuvas e não tem estrada. Dizem que Dom Pedrito é capital da estrada ruim. Como é que passa aí, Branda? Hein? Pois é, João, é a situação. Olha o tratorzão ali. Você imaginar, quando a gente fala com um produtor americano, em que grande parte das regiões produtoras tem que sair, às vezes, arrastado por trator, o caminhão, o produtor encalha a caminhonete, o carro dele que vai lá para a propriedade. O produtor americano, acho que faz quase 100 anos que ele não vê esse negócio de encalhar, e eles moram no que era um Pantanal no passado, né, João? As chances de inundar e de lodo nos Estados Unidos é muito maior que aqui, por causa da situação deles, do lençol freático bem raso, mas eles ao longo do tempo, eles se prepararam muito, né? As propriedades são muito bem posicionadas estrategicamente, como rodovias, estrada, quase tudo asfaltado, até dentro da casa do produtor. Condição de você... já rodei bastante por lá, nunca vi barro em lugar nenhum. Hidrovia, ferrovia, educação, consciência política, lei. Bom, vamos lá. Um dia, quem sabe, a gente tem que sonhar. Brandalize, vamos fechar a soja, então. Situação de mercado indefinida, né, Branda? Prêmios caindo aqui. Mercado de serrote, né, João? E dependendo de mais presença compradora, se a China aparecer para comprar, ele acaba ajudando, mas vamos começar uma semana com maiores chances do mercado cair, principalmente se o USDA trouxer aí hoje à tarde aí uma colheita aí na faixa de 5% a 7%, já avançando,
e a condição de Brasil aí com chuvas para o pessoal continuar a avançar com o plantio, são dois fatores que podem pesar negativamente. Aí a gente perdeu uns 10, 20, 30 pontos, é possível. Tá, então, de novo, pessoal, aprenda a fazer hedge, tá? Mantenha o preço no papel garantido, na bolsa, e deixa a sua soja livre, porque vai que, né? Muito bem, vamos pular para milho, Branda? Podemos ir, avançar? Vamos lá no milho, João, vamos no milho. Então, semana começando no milho. Preços do milho, oferecimento da ferramenta I9PAB, Gleidson no ar. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. O milho lá em Chicago está no vermelho, o dezembro 4,09, o março 4,28, maio 4,39, julho 4 dólares e com 45, o bushel no vermelho, portanto, lá. E o milho brasileiro, base Campinas, na B3, também no vermelho. Setembro 63,13, novembro 67 com 55 reais, janeiro 70 com 26, está no 70 janeiro, mas ao setembro perdendo mais de 1%, é a chuva, Brandalize? A condição melhorou, né? O ambiente melhorou para o pessoal aí plantar soja, já começa a olhar o futuro, que a safrinha pode ser plantada na época certa. Chicago agora, lá ele está olhando que hoje à tarde o USDA possa vir aí com mais de 10% das lavouras colhidas. Isso vai ser mais de 40 milhões de toneladas de soja já colhida, de milho já colhido nos Estados Unidos. O ambiente do milho, ele começou a ser de colheita, de oferta, de safra, de entrega. Isso traz um peso lá, mas a boa notícia é que o milho está se segurando bem acima dos 4 dólares, até os 4,5 aí na posição de setembro do ano que vem. Então o milho, ele está barato, ele não tem um espaço para cair muito, ele só é um dia de liquidação efetivo, e o reflexo da B3 é vinculado a isso também, né? Chicago em queda, dólar em queda e clima melhorando no Brasil. Então os fundamentos do milho, momentaneamente, eles estão limitando a B3, mas o milho ele tem viés ainda de alta, tanto de Chicago como lá do mercado da B3, aqui mercado brasileiro, porque como o USDA já mostrou na semana passada, na quinta-feira, né, a produção mundial vai ser menor que a demanda, e esse fundamento é que acaba mandando no final aí da formação dos valores, e o mercado do milho segue num dia negativo, mas ele segue com fundamentos positivos, né? Muito bem. Milho no Brasil hoje? Olha, o mercado do milho hoje no Porto, ele está na média R$1 menor que sexta-feira, justamente pelos esses fatores, né? Chicago, dólar, todo mundo negativo. Então hoje é 64 no Porto Paranaguá, 64 São Francisco e 65 em Santos, os níveis. Mas no mercado doméstico aí, alguns lugares já pagando proporcionalmente melhor do que consegue no Porto. A indústria ração está no mercado querendo milho. Pessoal do etanol aí do Centro-Oeste também está de olho em milho que aparece, todo mundo querendo milho. E até o pessoal da indústria de consumo humano, pessoal de manhã diz, o pessoal já veio para comprar milho para trabalhar esse restante de ano. Esse pessoal que faz a farinha, fubá, esse biju, a indústria de consumo humano, né, os cornflakes também. O pessoal quer milho, todo mundo está com pouco milho, João. Então, isso é sinal de que demanda de milho vai puxando aí, mês a mês vai puxando. O Malcir Calarga está dizendo que em Francisco Alves, sudoeste do Paraná, choveu 80 milímetros, mas o Emerson Cleiton Ferreira está reclamando que Maringá deu pouca chuva. No entanto, o Jaime, não botou o sobrenome? Jaime, qual é o seu sobrenome? Milho no Paraná plantado na poeira já está com 3 folhas. Isso é muito lindo. Lá no Rio Grande do Sul também. Olha o milho de Ibirubá, lá do Rio Grande do Sul. Mostra aí, Gleidson. Milho de Ibirubá. Só um segundinho. Depois nós vamos mostrar também lá em Santo Antônio das Missões. Olha isso daí. É o milho de Ibirubá. Aí, Vladimir. Agora vai embora, né? Com chuva, vai crescer. Tudo indica que nós vamos ter uma condição boa de safra de milho. A questão é que, em princípio, o produtor se mostrou aí que iria plantar menos. Há uma expectativa que a área vai ser menor esse ano, entre 10% a 20% menor, porque muita gente ainda está plantando, mas o movimento de sementes, que é o que define, né, a área, ele está sendo um movimento de queda de área plantada aí de milho nessa temporada, na primeira safra.
Agora, o Rio Grande do Sul continua indo bem com a sua safra de milho. Veja Santo Antônio das Missões, lá no Rio Grande do Sul. 3 fotinhos. Ó. O milho tá bonito, né? Ó, que foto bonita, hein? Ó. Ixi. Hein, Branda? O Rio Grande do Sul já está com os 40% da área de milho de verão plantada nesse momento, né? Eles tiveram uma condição de clima melhor do que os demais estados. E o solo desses caras, olha, parece uma turfa, hein? Ei, que solo bonito. Tá bonito. Muito bonito. Tudo bonito. Agora vamos para o seu compadre, o Sidney Fuchs. A gente não mostrou o feijão dele na sexta-feira, vamos mostrar daqui a pouco, mas ele mandou uma foto. Ó, plantei no pó mais de, acho que 50 milímetros lá em Mamborê e tá atarracado na boleia, né? Plantando. Estava plantando soja e eu passei em Mamborê na quinta-feira à tarde, tava uma fumaça e fogo em tudo que é lado. E o Sidney Fuchs apavorado que se não chovesse, já ia perder parte do que se plantou e tudo. E a chuva veio, né? Chuva veio e agora deve estar contente lá, João. Viu? Ele mandou para mim a minha paçoquinha e mandou uma para você também, viu? Tem paçoquinha para você também. Vamos mostrar o Sidney Fuchs plantando feijão, que também é muito importante. Ele está com 2 áreas. Veja aí o Sidney Fuchs em Mamborê plantando feijão. Bom dia, meu amigo Brandalize, João Batista Olive. Hoje, 13 de setembro de 2024. Terminando um plantio de feijão para partir para o soja. Ó, praticamente 8h30 da manhã, o sol encoberto de fumaça, mas totalmente encoberto de fumaça. Faz muitos anos que a gente não vê isso. E estamos aqui plantando um feijão. Olha que palhada bonita. Ó, aqui já está plantado, praticamente não vê o plantio. Tô fazendo o plantio na terra seca, porque o solo está coberto de palha. Porque aonde que eu não tenho essa quantia de palha, não dá para plantar. A temperatura está tão quente que é perigoso colocar a semente no solo sem ter cobertura. Vamos que vamos, né? Falou, aquele abraço. O Vlamir, o Sérgio Blau conversou com o Regis Wilson Nunes Ferreira, da RISA, que nos apoia, e ele é o cara da cobertura, né? Vamos cobrir o solo, né? Com braquiárias, principalmente. Ele está dizendo... Capim. Ele está dizendo que quando você... Isso lá em cima, hein? Lá no oeste da Bahia, lá no norte do Mato Grosso. Quando você faz a cobertura, né? Com palhas e tal, capim, principalmente com a braquiária, você tem no mínimo 4 sacas a mais de soja por causa da umidade. E ele diz que a Piatã desce mais de 10 metros atrás de água, atrás de trazer minerais para cima, rapaz. É a palavra de ordem, né, Branda? Fazer cobertura. Exatamente, João. A palhada, o mix de capins que o pessoal usa é fantástico, né? Aí no caso do Sidney é a palhada de milho, né? Do milho da safrinha, que fez um cobertor em cima ali. Mas hoje o produtor no Brasil, ele não tem como não trabalhar com palhada para ele ter uma condição de não sofrer tanto estresse, né? Porque nós vamos viver aí momentos de calor extremo, de alguns dias sem chuvas, e tudo isso é amenizado com a palha, né? Com a palhada. E a palhada de capim é espetacular também, né? Porque nem todo mundo consegue ter uma grande palhada de milho, né? Nem todas as regiões se planta o milho safrinha porque não tem janela. Mas essas regiões, a palhada do mix de capins é espetacular para dar essa mesma condição que tem onde que se planta a safrinha de milho e deixa-se cobertura, aí, que nem tem no caso do Fuchs aí, que vai colher esse feijão, acredito, lá em dezembro, né? O Papai Noel vai comer o feijão dele já. Muito bem. Não se esqueçam do aviso do climatologista, do Dr. Luiz Carlos Molion, que nós vamos ficar os próximos 10 anos muito mais próximos do sol. Portanto, cara, ou você cobre ou você sai fora. Vamos falar de trigo. Deixa eu ver o preço do trigo. Eu quero mostrar um trigo lá de 15 de novembro, no Rio Grande do Sul. O trigo está recuando forte, hein, Vladimir? Março, 5,94, maio, 6,04, julho, 6 dólares e 10. Por que está recuando tanto?
Basicamente porque teve notícias hoje que as perdas não seriam tão grandes na Rússia. É aquele boato, né? Um boato para cima, um boato para baixo. Mas a realidade da Rússia é que teve problema de clima assim e continua seco por lá. A grande questão é que eles estavam no mercado vendendo trigo aí. Começaram a semana vendendo trigo, né? Já teve negócio de trigo lá. Novas vendas de trigo russo para o Irã, para a China. E aí eram mercados que poderia ser atendido da Ásia pelos Estados Unidos. E os russos pegaram fatia de alguns navios vendidos e automaticamente isso quer dizer, o americano, a bolsa olha para o umbigo americano, né? Como não teve demanda nova de trigo americano, que está fechando a colheita de trigo também ali nos Estados Unidos, eles acabaram liquidando. Mas o trigo segue com positivo, né, João? Ele cresceu a semana passada, ele tem fôlego positivo. Esse vamos dizer assim, é uma queda de voo de galinha, né? Uma queda de um dia, amanhã ele já pode inverter, porque os fundamentos dele são positivos. O Jair Augusto Reis dizendo que lá em Iracema do Oeste, 77 milímetros. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos, falando de trigo, quero saber das condições de trigo aqui para os brasileiros. Quero mostrar um vídeo do trigo de 15 de novembro. Veja aí, pleno florescimento. É uma foto? Tá bom. O Vlamir vai traduzir. Aí, Vlamir, tá bom ou não tá para você? Trigo gaúcho esse ano tá muito bonito, João. E algumas lavouras também do Paraná, onde tem trigo aqui no centro, região de Guarapuava, também muito bonitos os trigos. O norte do Paraná, conversei com muita gente ali na região de Maringá, do norte. Ali sim, no norte todo, ali a faixa norte do Paraná sofreu e o pessoal está colhendo trigo. As máquinas estavam no campo aí na semana passada colhendo. E a maioria de 20 a 30, poucos produtores falando em mais de 40 sacos por hectare, baixa produtividade, pegou seca, né? Mas no restante da faixa do centro do Paraná para baixo, até o Rio Grande do Sul, as lavouras em geral esse ano estão boas, né? Então, dá para ver que esse trigo está muito bonito. E agora é só encher o grão e o produtor colher trigo com alta produtividade, pH bom, e aí esperar o mercado, que tende a ser um mercado melhor que foi nesse último ano. Só para longe de estragar, mas tem uma frente fria prevista para subir na virada do mês. Mas dizem que ela não vai ser tão forte, enfim, está tudo encaixado. Vamos em frente. Não pode ter geada, né? Essa condição de trigo, se tiver geada, perde, né? Porque daí ele acaba paralisando o processo de enchimento de grão dele e vira triguilho e vai para a ração. E daí tem valor com a metade do valor do trigo, né? Pois é, pessoal, continue nos acompanhando, momento a momento aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo que nós estamos transmitindo aqui ao vivo está sendo recortado, vamos editar, vamos impulsionar, vamos colocar no nosso site Tempo e Dinheiro Oficial, vamos subir no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. É um show de informação para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Assinem o nosso clube, que é um show de informação em tempo real. Olha o telefone aí, 199-9813-2915. E amanhã tem mais, né, Dom Vlamir? É isso aí, semana apenas começando, João Batista. Aí, tempo carregado, mais chuvas aí para o Paraná, aí para o produtor aí. Semana começando bem, na questão climática. Até amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira. Choveu bem, vem uma outra no final da semana, depois a chuva desce para o sul, já mostramos isso, e o pessoal de cima, calma aí que vai chegar, pessoal, calma aí. Vlamir Brandalize, vamos em frente, viva o Brasil. É isso aí, João, até amanhã, um abraço a todos. Muito bem, o Tempo de Dinheiro continua agora com as informações do Fábio Isaías, do CEPE, sobre o mercado de mandioca, que tem o apoio do SINP e da ABAN. Veja aí. Mercado de mandioca. Oferecimento SINP e ABAN. Mais uma semana em que houve diminuição no ritmo de colheita. Esse cenário ainda bastante atrelado à situação de estiagem, que vem atingindo a maioria das regiões produtoras, e também a gente tem observado uma certa retração dos produtores, seja por conta de expectativas altistas ou por conta da remuneração, embora os preços tenham subido. A gente tem notado também uma certa preocupação desses mesmos produtores quanto à possibilidade de perdas, e já é certo que algumas lavouras deverão ser replantadas nas próximas semanas, tão logo se chova.
A demanda por matéria-prima segue bastante fortalecida, principalmente pelas fecularias. E ainda assim, as fecularias tendo uma certa dificuldade para se abastecer, para se manter um volume razoável de matéria-prima. Desse modo, observamos uma diminuição de 2,3% no volume de esmagamento na semana passada, que ficou em 58,5 mil toneladas. Claro, essa situação de oferta menor que a demanda novamente levou a uma alta de preços. Então, na semana passada, a média apurada pelo CPEA subiu 2,2% para a mandioca posta-indústria, já acima de 99 centavos por grama de amido, que é o equivalente a R$ 570 por tonelada. No Mato Grosso do Sul, em algumas áreas observamos até uma certa interrupção de colheita em função de clima, e a média do estado subiu 2,3% para 98 centavos por grama, ou R$ 568 a tonelada. No Paraná, o preço médio da semana ficou acima de R$ 1 por grama, já na casa de 1,01, o equivalente a R$ 585,40 por tonelada, com uma valorização de 1,4%. No estado de São Paulo, principalmente por conta da demanda de empresas do Paraná, a média teve uma alta de 5% na semana passada para 84 centavos por grama, o equivalente a R$ 485,50 por tonelada. Claro, ainda bastante abaixo das médias do Paraná e de São Paulo. Na última semana, o IBGE também divulgou os dados de área e de produção, que apontam que a produção nacional deve cair 0,8% para 18,9 milhões de toneladas nesse ano, que é resultado de uma área colhida 1,8% menor, uma vez que a produtividade média deve crescer 0,3%. Porém, quando consideramos os acumulados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, deve-se ter uma produção 2,9% maior nesse ano, totalizando 6,4 milhões de toneladas. E esse número é bastante puxado pelos valores de Mato Grosso do Sul, que deve ter uma produção 10,2% maior, e do Paraná com produção 8% maior. Então, esse foi o cenário observado na semana passada e brevemente voltaremos com mais informações sobre o mercado da mandioca. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAM, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Muito bem, na quarta-feira o Fábio vai vir com as informações focadas mais para a indústria, para as pecularias, então não percam as notícias da mandioca com o Fábio Isaías Felipe, lá do CPEA. Muito bem, vamos agora falar dos preços de hortifrutis e do café, chamando o Sérgio Braga. É com você, Serginho. Vamos aproveitar, vamos direto às cotações apuradas pelo CPEA hoje. Acompanha. Bom, o leite, a média no Espírito Santo, o litro a R$ 2,60 mais 61. Batata padrão Ágata, de primeira beneficiador, em Vargem Grande do Sul, saco de 25 quilos, a R$ 43,00 mais 33 centavos. Ovo branco, CIF, a caixa com 30 dúzias, em Recife, a R$ 132,52 centavos. Tomate italiano, no atacado, em São Paulo, a caixa com 20 quilos, R$ 27,50. A melancia redonda, com a média de 12 quilos, a R$ 1,00 mais 3 centavos em Lagoa Confusão, no Tocantins. Portanto, o mercado tem acompanhado todas essas cotações direto do CPEA. E falando exatamente sobre essas questões voltadas aos hortifrutis, veja só o que aconteceu com uma lavoura de mamão em Borda do Oeste, no Mato Grosso. Um temporal por lá praticamente derrubou todos os frutos. Acompanhe esse vídeo. Vendaval causa prejuízos em lavoura de mamão na região de Glória do Oeste, Mato Grosso, 14/9/2024. Olha
pessoal, prejuízo, né? Um vendaval, chuva forte no mamão. Lembrando que os hortifrutis têm oferecimento da LS Tractor. Bom, vamos direto aos preços do café no mercado internacional. Hoje, bem que o café Robusta na Bolsa de Londres chegou a beliscar novamente as máximas registradas, mas no finalzinho, faltando alguns minutinhos, no finalzinho do pregão, houve a chamada realização de lucros, ou seja, a atuação de fundos foi grande e o mercado inverteu mão e fechou com uma queda, leve queda de 0,15% a 5.256 dólares por tonelada. Chegou a bater aí, esbarrar nos 5.400 dólares, aliás, 5.230 dólares por tonelada, e os fundamentos prevalecem firmes, principalmente de olho no café aqui no Brasil, no clima aqui no Brasil. Lembrando mais uma vez que esse, inclusive, é o destaque de hoje dos principais jornais, mostrando a preocupação com o clima, inclusive do Invest, falando que o café atingiu as máximas em vários anos, com a piora das perspectivas climáticas aqui no Brasil. É o clima e os fundamentos que prevalecem movimentando esse mercado, dando firmeza para o mercado do café, principalmente o Robusta, que tem cotações agora bem acima do café arábica. Historicamente isso não acontecia e, lógico, o mercado tem ficado de olho no Vietnã, na Indonésia e o clima aqui no Brasil. Na Bolsa de Nova York, as negociações também acompanharam Londres, ou seja, o café Robusta na Bolsa de Londres ditou os rumos do café arábica hoje nas negociações. Nova York também apresentava alta e agora recua 259 cents, mesmo assim firme nas cotações, 0,17% de queda para o vencimento mais curto de dezembro. Demais posições, vamos dar uma olhadinha também nas demais posições em Nova York. 0,23% de queda para o dezembro, a 258,85, recua 0,23%. O março, 256,55, estável. Maio, 254,05, 0,04% de alta. Julho, 251,10, alta de 0,06%. Nesse momento, negociações mistas na Bolsa de Nova York, os dois vencimentos mais curtos realizaram ou devolveram parte dos ganhos recentes. Na B3, café negociado saca em dólares, ainda descolado de Nova York, setembro sobe a 309 dólares a saca, sobe 2,97%, enquanto que o dezembro recua 305 dólares e 50, 0,08% de queda. Mesmo assim, 309 dólares o setembro, 305 dólares e 50 o dezembro. A um dólar que nesse momento, Gleidson, só para poder contextualizar, o dólar nesse momento segue a R$ 5,51 mais 64, com uma queda de 0,85%. Café continua com os fundamentos firmes, de olho no clima aqui no Brasil e, lógico, a atuação dos fundos fez com que o café operasse no finalzinho das negociações do lado negativo, João. Claro, as notícias da meteorologia estão mostrando que as chuvas também vão chegar para as regiões cafeeiras do Brasil, principalmente, inicialmente aqui na zona da Mata, depois Triângulo, etc. E o mercado reage, eles têm informação. Obrigado, Sérgio. Daqui a pouco a gente volta a se falar com as notícias da pecuária, porque agora eu vou chamar o Maurício Bilinello, nosso especialista em commodities. Mercado de commodities no ar, Gleidson. Muito bem, vamos inicialmente ver as cotações, porque deu uma virada nos grãos principalmente, já mostramos o trigo em queda, o Vladimir mostrou, o café já também entrando no vermelho, conforme já falou o Sérgio Braga. É mercado climático de novo, por isso que é importante ter o Maurício Bilinello, porque, cara, tá bom, o preço cata, não esquece as notícias, porque tem notícia boa para cá, notícia boa para lá, o importante é o preço que tá bom para você colocar no bolso. Vamos lá, então, a soja, o primeiro contrato, novembro, 10,02, recuando 0,40% de valor. O milho Chicago, 0,82% de recuo, 4,09 dólares por bushel lá em Chicago. O trigo, perdendo 3%, recuando a 5,76 dólares por bushel. O café também no vermelho, 0,24% agora em Nova York, 258,88, 90, isso é em tempo real, hein? O açúcar, alta de 0,58% a 19,12 cents.
O algodão, 4,30. Olha o algodão aí fazendo a diferença hoje. Já é assunto para Maurício Berinello. O algodão, o contrato número 2, a 72,82 centes de dólar. Petróleo subindo bem, mais de 1%, 1,34. O WTI indo para casa dos 68 dólares com 66, enquanto que o ouro está ali na estabilidade, ou seja, não há grandes problemas, porque o ouro é refúgio, né? Está tudo certo. Falta lá no ouro, só não vale o valor. O ouro, 2.610 dólares a onça Troy, levemente no vermelho. Feito isso, vamos a quem entende, Maurício Berinello. Muito boa tarde. Só o áudio que não está me chegando, só um instantinho. Eu sei que você está com o áudio agora aqui. Oh, certinho, era comigo aqui. Tudo bem. Tudo bem, professor? Tudo bem, João. Muito bom estar aqui de volta. Dois assuntos. Primeiramente, a análise do mercado. Eu estou falando de algodão aí, que está subindo muito bem. O café está no vermelho, que é o mercado climático, né? O trigo perdendo 3%. Qual é a sua leitura? Então, a gente tem um dia hoje até bem calmo, sendo bem sincero, né? O café subiu bem, voltou bem também no dia aqui, mas está aí brincando em torno do lado positivo e negativo. Eu estou bem otimista com as cotações dele ainda, ou seja, acho que não sei, está com umas altas meio do nada, assim, muito fortes, né? Eu acho que tem a ver mesmo com escassez à frente, lembrando que a safra brasileira já foi, né? A florada já começou, a gente precisa de chuva urgente no sul de Minas ali. Quanto mais o tempo passa, pior fica a safra do ano que vem. A safra do Vietnã chega agora, acho que é outubro, salvo engano, que ela começa, que vai vir bem ruim também, então eu estou bem de olho nisso. O algodão está até em limite de alta nesse momento, João, eu li aqui no book de oferta, está confirmado o limite de alta, ou seja, subiu muito, veio de 69,50 para 72,80, né? Mas também é um ativo que ficou na lona, na rua da amargura durante meses, né? Mas obviamente nesse momento se destacando um pouco, mas hoje é um dia calmo, João, sendo bem sincero. A própria soja, que subiu, né, bateu 10,44 no contrato março, está em 10,34, agora caiu 10 pontos, mas também nada fora do normal, estava uma leve alta, muito pequena. Eu não vejo nada de mudança de direção nesse momento não, João. Vejo só um movimento técnico na maioria dos ativos agora. Até no petróleo mesmo está subindo bem, também não é nenhum milagre, nem nos 70 conseguiu chegar ainda. É meio redundante querer recomendar aos produtores de algodão fazerem hedge, porque eles são profissionais, né? Tem mesas, é uma grande cultura, eles têm, a maioria tem apoio, mas o fato é que depois que estava na lona, como você disse, o algodão indo para 72,82, alta de 4,30, é para pegar esse preço, fazer hedge, ou não, Maurício? Então, tem que ver a análise na praça mesmo, saber como é que está o prêmio, né, João? Porque quando, no caso, a arroba, né, que é a unidade de medida do algodão, sobe, normalmente o prêmio cai, né? Porque também tem prêmio, tudo tem prêmio, né, João? Algodão, soja, milho, trigo, boi, ouro, petróleo, gás natural, tudo tem prêmio. Então, normalmente, quando a referência de bolsa sobe, o prêmio na praça cai. Então, tem que verificar isso. Agora, sim, eu pessoalmente acho, sabendo que ele estava 66 até, sei lá, um mês atrás, está batendo 73 nesse momento, certamente eu adoro fazer média, né? Já dá para você, assim, tentar cercar. Depois de uma alta tão forte como a de hoje, eu ainda guardaria amanhã, porque tem limite de alta. Então, o que acontece? Não sobe mais hoje, nem que ele tentar, o mercado para as negociações. Agora só conseguiria cair, tecnicamente, daqui até o final do pregão, acho que é 3,20 que acaba os negócios dele, né? Então, assim, eu ainda seguro tendo em vista o tamanho da pujança da alta de hoje, mas ele já voltou no preço de referência de hoje, João, para a cotação que ele estava em junho, né? Ou seja, 3 meses atrás. Então, já é certamente um alento para o produtor de algodão, que já tinha, obviamente, uma vantagem grande com a alta do dólar, né, João? Vamos falar agora dos grãos, independente dos preços praticados aqui no Brasil, através dos preços internos, os bases, etc., prêmios nos portos. Vamos olhar Chicago. Chicago, nós estamos com os três principais produtos, soja, milho e trigo, no vermelho, o trigo mais do vermelho ainda, e um aluno seu reclamou, professor, devia ter segurado o preço da soja lá em cima, tal. Ele deveria ter assegurado os preços de Chicago através de hedge, professor? Então, você pode segurar, né, João? Não tem nenhum problema. Chegou a bater no contrato março, deixa eu até olhar aqui para não falar bobagem. A gente teve no melhor cenário 10,53, 10,54, estamos em 10,35 agora, né? Eu não vejo nenhuma grande mudança e retomo o tema de que não estamos em sazonalidade de alta ainda, né? O mercado ainda está trabalhando, a safra dos Estados Unidos acabou de iniciar,
né? Ou seja, nós temos aí quase um mês e meio pela frente aí, pelo menos, na verdade, quase 2 meses de safra dos Estados Unidos chegando, né? Então, sazonalidade de alta, que é historicamente a fase do ano que as cotações passam a subir, vem após a safra dos Estados Unidos, que termina mais ou menos no meio de novembro. Então, eu estou com nenhuma pressa ainda, nenhuma pressa para travar grandes lotes de bushel agora, porque vamos do meio de novembro ao meio de maio do ano que vem. Então temos muito tempo pela frente, especialmente com a situação climática no Brasil, né, João? Eu sei que tem chuva projetada, ontem mesmo choveu o dia inteiro aqui em Curitiba e hoje pela manhã também, né? Mas detalhe, meu pai, por exemplo, mora ali na região de São José do Rio Preto, né, em São Paulo, não caiu uma gota d'água e não vai cair. E a projeção é de chuva lá agora só para outubro, que era final de setembro, já ficou para outubro. Por que eu estou querendo dizer isso para as pessoas, né? Por mais que eu acho que venha chuva, tem 2 agravantes que pouca gente está se dando conta. Quanto mais a chuva atrasa, ainda que ela venha, maior o gargalo nos portos, porque mais soja vai chegar junta na mesma época e você tem um problema de logística no Brasil. E segundo, as queimadas no Brasil que a gente está tendo agora, esses incêndios, né? Por mais que a chuva venha e amenize, as áreas que estão perdendo palhada, né? E muitas áreas no Brasil estão perdendo, áreas importantes, Mato Grosso, Goiás, estão perdendo palhada. Essas áreas que perdem palhada, perdem produtividade à vista. Ou seja, não vai produzir o mesmo que produziria com a palhada. E isso, no meu ponto de vista, já começa a ser meio que evidente, é uma opinião, obviamente, do ponto de vista dos preços, porque a soja não está conseguindo cair. E ao que me parece, podem ser as trades realmente já começando a tentar antecipar um pouco uma potencial redução de produtividade brasileira para o ano que vem. Obviamente é assim, quanto mais tempo a chuva demorar para chegar, pior vai ficando a situação do ponto de vista de produtividade e em algumas regiões muito importantes, gargalo logístico, João. Mas Maurício, assim, olha, mais do que soja, mais do que milho, mais do que trigo, mais do que boi, mais do que algodão, o produtor produz dólar. Dólares, é. E aí é importante a gente olhar o dólar, que está caindo mais de 1%, pode colocar na tela, Gleidson, 5,51 é o novo preço do dólar. Quarta-feira, o Copom deve começar uma nova escalada de alta na Selic. Já se fala em 12%. E aí, carry trade, chuva de dólares no Brasil. Eu vejo assim. Como é que você vê, Maurício? Então, eu até comentei, acho que mais de um mês atrás já, que a projeção era da Selic voltar a subir, sim. Ela agora está projetando de 11,5 a 11,75 no auge do novo movimento de alta que deve acontecer até o início do ano que vem, né? Então nós vamos subir de novo a taxa de juros no Brasil. O dólar globalmente, João, tem muita gente apostando numa explosão do preço do dólar. Eu não estou entre esses otimistas de plantão, por assim dizer, até porque até as eleições dos Estados Unidos, novembro, né, historicamente, em eleições para presidente nos Estados Unidos, o último quadrimestre do ano é um quadrimestre de mercado na ponta dos dedos. Então, o dólar não consegue cair, ele fica normalmente em patamares mais altos, especialmente em países emergentes como o Brasil. Mas do meu ponto de vista, João, esse topo do dólar de 5,70, que tem sido atingido durante 3 vezes desde ali de junho e julho desse ano, eu não tenho visto muitos motivos para esse dólar romper para 5,80. Assim. Então, de novo, não estou falando de volatilidade, estou falando de rompimento. Tipo, passou e foi e ficou lá em cima. Porque ele já vem de uma alta de 4,70. Então, nós já temos uma alta de mais de R$1 no dólar desde o fundo. Do meu ponto de vista, falei isso outras vezes, passadas as eleições dos Estados Unidos, a não ser que tenhamos algum problema grave nos Estados Unidos e eventualmente no Brasil, ainda que a nossa interação com o dólar seja mais ligada por fatores laterais, o Brasil não manda na sua taxa de juros e, portanto, não manda no dólar, eu não sei se eu acredito em dólar muito mais alto do que agora não, João. Também eu estou achando que é para baixo, né? Porque vai vir uma chuva de dólares, né? É bom a gente, enfim, tomar... Tento com isso. Ok, professor Maurício, muito obrigado por enquanto. Amanhã tem mais? Obrigado, João. Ótima tarde a todos. Então tá bom, vamos em frente. E agora eu vou voltar ao Sérgio Braga para as notícias da pecuária.
A segunda quinzena desse mês de setembro começa com expectativa, e a expectativa está se confirmando, de cotações mais altas no mercado em boa parte das praças pecuárias. É certo que tudo isso ocorre também pela questão das pastagens, praticamente inexistentes em várias regiões. E, lógico, a demanda também continua firme, uma redução nas escalas de abate, uma série de fatores que compõem esta alta que vai sendo consolidada e recompondo as cotações da arroba do boi gordo. Quanto ao mercado futuro lá na B3, o que a gente observa nesse momento, negociações mistas. Não significa que o mercado não segue ainda focando em novas altas daqui para frente. De qualquer forma, o mercado futuro precifica hoje R$ 255,25 arroba para o setembro, alta de 0,18%, outubro, R$ 259,75, 0,10 de queda. Novembro, R$ 263,50, 0,19 de alta. E o boi gordo para o indicador CPEA, R$ 254 em São Paulo. Última sexta-feira, 1,5% de alta, quase 6% de alta para o indicador nessa primeira quinzena. 5,94% de alta para o indicador CPEA Exalc até agora na referência de São Paulo. Bezerro subiu um pouquinho, R$ 2.081,47 a cabeça média. Mato Grosso Sul já acumula alta de 2% nesse mês de setembro. Mercado físico, 5 praças entre 32, boi comum subiram, né? 5 praças em alta, demais estabilidade, R$ 251. Arroba em São Paulo subiu, Barretos Araçatuba, sudoeste do MT, R$ 216,50, a mesma cotação, boi comum a prazo já descontado, Cuiabá, R$ 216,50. Região sudeste do MT, R$ 218,50 também no aprazo. Mais 4 praças de comercialização, noroeste do Paraná, R$ 246,50, Santa Catarina, a mesma referência de São Paulo, R$ 251. R$ 251 a prazo. Oeste do Maranhão, R$ 213,50. Região Sudeste, Rondônia, R$ 207. Iberville Neto comenta o que acontece na abertura dessa semana, início dessa segunda quinzena de setembro no mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo ele começou a semana um pouco mais calmo, que é típico, mas nós temos expectativa de uma semana firme para os preços. A gente tem um cenário de oferta que não tem sido suficiente para esfriar o mercado segue firme, segue forte. Do ponto de vista de escoamento, o mercado doméstico ele segue bem, é fato que a primeira quinzena é melhor, então devemos ter um mercado um pouco mais calmo nas próximas semanas, mas com um nível, com o equilíbrio de oferta e demanda que a gente tem observado, nós não acreditamos em preço cedendo, em um cenário negativo para a precificação no atacado. Talvez um mercado um pouco mais calmo, é o que a gente espera. Quando a gente fala de exportações, elas seguem muito bem. E do lado da oferta, as atenções permanecem com a oferta de gado confinado. Nós estamos no momento, se a gente usar a pesquisa como referência a pesquisa do IMEA, nós estamos próximo do pico de oferta de gado confinado. Outubro deve aumentar um pouquinho, mas a oferta que o IMEA projeta para setembro é muito próxima da de outubro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem tanto volume adicional de confinamento para chegar adiante. Então, o que nós temos observado atualmente já é o volume que deve vir aí no pico de oferta, que seria outubro. Tá? Então, a gente não está falando de um crescimento frente ao que nós temos hoje, segundo a pesquisa do IMEA. Claro que essa pesquisa ela tem algum atraso, o mercado futuro deu uma puxada, pode ser que esse número de outubro venha um pouquinho maior, mas, por outro lado, nós também temos exportações indo muito bem, consumo doméstico fazendo sua parte. Então, eu diria que no frigir dos ovos, o mercado tem possibilidade de manutenção de preços firmes e evoluindo, inclusive. Tá? Então, seria essa a nossa visão desse início de semana e vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até a próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, só dar um toque. O João Batista Olive já teve um probleminha na internet, não encerra conosco, mas eu vou finalizar essa edição agradecendo a todos que estiveram conosco, né, participaram nas mídias sociais. E é pelas mídias sociais que a gente, mais uma vez, pede para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva. Isso dá uma força muito grande para o Tempo e Dinheiro. E aqueles que ainda não conhecem um clube de assinantes do TID, vá lá, se inscreva. Tem um convite do João Batista Olive teclando ali o 19, o 9813
2915 é o telefone do Clube de Assinantes do TID. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado. Em nome do João Batista, a toda a equipe em Campinas, nosso muito obrigado. E amanhã a gente está de volta a partir das 12h30. E outras informações aí nas mídias sociais, com os cortes, com as entrevistas que foram feitas ao longo desta programação. Muito obrigado e até amanhã.